Olá, olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Abordo Notícias, as principais notícias no ar. A partir de agora, nós estaremos destacando que o Bolsonaro entrou com tudo e faz um apelo internacional para que tenhamos ajuda externa contra a ditadura que se instalou nesse nosso Brasil. Nós estaremos comentando essa informação e, é claro, valendo a sua participação com like, com compartilhamento, se possível for, ajude o nosso canal com o Pix para que possamos continuar desenvolvendo o melhor trabalho aqui para você com esse jornalismo independente do jeito que você gosta, tá bem? Olha só que novidade. Eu já vou entrar nessa situação do Bolsonaro, apesar que essa daqui também está ligado, né, a todo o contexto que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui no Brasil. E me parece que o Alexandre de Moraes conseguiu um novo inimigo, tá bem? Você sabe muito bem que Bolsonaro foi atrás do Gilberto Kassab, buscou um apoio à anistia, chegou até a elogiá-lo, né, no evento em Copacabana, e depois dessa aproximação e dele, Gilberto Kassab, dizer que é favorável à anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, eis que Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Como eu disse, me parece que a briga entre cachorro, gente grande, né? A briga de gente grande está só começando. Gilberto Kassab não é qualquer um, não. Você pode até não gostar dele. Eu acho que a direita está tendo que engolir uma decisão do Bolsonaro, mas Gilberto Kassab não é qualquer um nesse país, não. Tá bem? Gilberto Kassab não é qualquer um. E a jogada genial do Bolsonaro foi citar Kassab na manifestação, abrindo a todos que ele participa de uma negociação e apoia a anistia. Isso trouxe cachorro grande para a briga com Alexandre de Moraes. Mas dizem que um cara com 3 décadas de parlamento sabe de nada de política. Estamos falando do Kassabão, tá bem? Vamos colocar na tela aqui a opinião do nosso querido Alan dos Santos, direto dos Estados Unidos. Nós estaremos reagindo aí a um corte da conversa Timeline, para você que acompanha aqui o nosso programa na tela, o jornalista Alan dos Santos. Mas agora, ele sabia que qual foi a grande sacada do Bolsonaro, que o Silas mencionou, algumas pessoas falaram, inclusive até pessoas que são duros críticos do Bolsonaro mencionaram isso, como foi o caso do Silvio Grimaldo, mostrando a aliança Bolsonaro-Kassab para passar a anistia, né? E aí rolou que o Bolsonaro, na manifestação do dia 16, no Rio de Janeiro, elogiou quem? Elogiou Kassab. Olha aí. E aí, todo mundo viu que havia uma movimentação. Ali, o Kassab hoje é quem detém boa parte do poder do Senado. Presta atenção. Boa parte do poder da Câmara, mas sobretudo do Senado. E o Bolsonaro dobra a crista, ou seja, cede, abaixa a cabeça, né? De uma certa forma. Assim, a estima que ele tem do povo brasileiro, ele cede aqui dali para falar de alguém que é um canalha, mas que é um canalha que é chefe de partido e que poderia auxiliar na anistia. Bolsonaro, não para si próprio apenas, né? Mas para todos os outros que precisam ser anistiados, ele cede isso, elogia o Kassab no dia 16, na manifestação. Não houve nenhum ai do Kassab, externamente, público. Do Moraes, hoje mesmo, né, já bota a espada no pescoço do Kassab. Meus queridos, só para constar, tá bem? E talvez Alexandre de Moraes se esqueceu disso, que as assinaturas que faltavam para impeachment Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal ou para aceitar a abertura de um processo de impeachment, Kassab tinha nas mãos o poder, porque ele deveria ter ali ainda aproximadamente 12, né,
Ainda tem, né? Eu acho que se o Kassab quiser, ele ainda pode, além de nos ajudar a anistiar os presos políticos, colocar também em vigor a abertura do processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Porque ele tem lá aproximadamente 10 ou 12 senadores que ainda podem assinar para colocar o impeachment para rodar. Tá bem? Lembrando que quando alcança uma quantidade ali, a maioria absoluta, se eu não estou enganado, né, de assinaturas, não precisa do presidente. Na época, Rodrigo Pacheco, hoje, Davi Alcolumbre, não precisa do presidente do Senado ir lá e autorizar o processo de impeachment. A abertura é feita automaticamente, tá bem? Só para contextualizar, lembrar que a direita tem um novo parceiro em se tratando da situação de anistia e que o STF, Alexandre de Moraes, parece que ficou meio magoadinho. Na tela do Abordo Notícias, agora a gente começa de fato o nosso programa. Bolsonaro diz que país vive ditadura e precisa de apoio internacional. PGR vincula o caso do ex-presidente aos atos de janeiro, do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que o país precisa de ajuda internacional para sair de um problema de ditadura. O jornal britânico Financial Times divulgou entrevista com o político nesta terça-feira, dia 25, na última terça. Abre aspas para as falas do Bolsonaro. Temos um problema de ditadura, uma ditadura real, disse Bolsonaro. O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho e precisa de apoio internacional. Na quarta-feira, dia 26, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas sobre um suposto golpe de Estado. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, relator do caso, votaram pela condenação do ex-presidente. Moraes afirma que a PGR apresentou fatos criminosos circunstanciais e qualificação dos acusados. O magistrado argumenta que Bolsonaro liderava uma organização criminosa estável que utilizava a ação coordenada como estratégia. Não é normal que um presidente que acabou de perder a eleição se reúna com o comandante do Exército e da Marinha e o ministro da Defesa para discutir uma minuta do golpe, com controle de entrada e saída de pessoas do Palácio da Alvorada, foi o que disse Alexandre de Moraes. São as falas durante o voto do Moraes. A PGR denunciou Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por um suposto plano de golpe de Estado depois das eleições de 22. As acusações foram divididas em núcleos e as 8 pessoas atualmente julgadas integram parte do primeiro núcleo. O órgão vincula o caso de Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro de 23, quando milhares de pessoas foram à Praça dos Três Poderes em Brasília. Elas pediam esclarecimentos sobre o pleito que deu a vitória ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns pela linguagem aí da Revista Oeste, né? Um portal que vem crescendo aí dentro da direita brasileira. Se você existem, né, várias versões da mesma matéria. Se você ler uma matéria dessa lá no G1, na Globo News, no Metrópolis, UOL, enfim, você vai ver como é a linguagem daqueles editoriais. Parabéns aí à Revista Oeste, tá bem? Dizendo, né, que quem estava no 8 de janeiro estava buscando uma explicação, né, sobre o que aconteceu no processo eleitoral. Pois é, meus queridos, e Bolsonaro vai para cima do Alexandre de Moraes, vai para cima do judiciário e da atual ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, a ditadura da toga. Segundo Bolsonaro, nós já estamos na ditadura e que o país vive essa ditadura e precisa de apoio internacional. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos providências estão sendo tomadas, nós estamos acompanhando o desenrolar passo a passo, tá bom?
Eu lamento, meus queridos, e de verdade eu quero chamar a tua atenção para isso. Eu lamento que na direita brasileira exista tantas informações desencontradas e cá entre nós muita gente maliciosa, muita gente querendo, tá bem, usar o poder que tem na mão, microfone, e goza até, né, do benefício de ter alguns seguidores, né, no YouTube, nas redes sociais, e entram nessa do mais 42 horas, mais 72 horas, mais 24 horas. Eu me lembro muito bem que uma pessoa me abordou e disse: Fábio, lá no final do ano, né, dia 20 de janeiro, o bicho pega, né? Aí eu né, caraca, meu, é tanta informação. Eu falei: mas o que tem o dia 20 de janeiro? Não, é a posse do Trump. O Trump vai, né, resolver os problemas do Brasil. E eu disse: minha senhora, Donald Trump, ele está tomando posse como presidente dos Estados Unidos, não do Brasil. A pessoa não gostou muito, não. Não, é porque o fulano, tá bem? Citou até alguém religioso, né? Porque o pastor fulano de tal disse que dia 20... Gente, dia 20 foi a posse, né? E eu contava para essa senhora: dia 20 é a posse do Trump. Trump tem uma guerra para lidar. Trump tem os problemas dos Estados Unidos, uma guerra equivocada. Ele tem duas guerras na época, né, para poder lidar. A questão no Oriente Médio, a questão lá no leste europeu, né, lá com a Ucrânia e a Rússia. E, meus queridos, vocês me desculpem, as coisas, eu acredito que os Estados Unidos irá colaborar com o Brasil, mas não é nessa de só mais 72 horas, só mais 24 horas, só mais 36 horas, não. É gradativamente, é de acordo com que as denúncias vão se achegando até Donald Trump, até Elon Musk, é de acordo com que as denúncias vão se achegando no parlamento dos Estados Unidos, tá bem? É porque tem gente, meus queridos, que se empolga, né, até na hora de dar a informação e usam, né, muito do artifício, do sensacionalismo, e infelizmente coloca você numa situação de que você ouve a pessoa, porque ela está falando ali com milhares de ouvintes, com milhares de espectadores, e você fica naquela: caramba, o fulano falou, vai acontecer, e não acontecer, você começa a ficar cabisbaixo. Eu até digo, né, meus queridos, que a gente precisa deter a informação, tá? O próprio querido Eduardo Bolsonaro, ele gravou um vídeo aqui para esse canal, mandando um abraço para os ouvintes do canal e dizendo: vai vencer esta guerra quem dominar a informação. E é por isso que eu venho aqui sempre com verdades, sempre com informação precisa, para que você entenda que as coisas são gradativamente. Tem muita coisa que os Estados Unidos pode ajudar o Brasil, tá bem? Mas tem muita coisa também que vai depender de nós aqui. Somos nós que vamos ter que mudar muitas coisas nesse país, saber votar, entendeu? Saber que candidato apoiar, começar pelas cidades, a começar pelos cargos de vereadores, prefeitos. Às vezes a gente não consegue eleger bem nem o síndico do prédio, não é? Às vezes a gente coloca qualquer um lá por amizade, e mesmo sabendo que a pessoa é um pilantra, que a pessoa faz esquema, que rouba o prédio, e fazem isso, né? Elegem por amizade. E o Brasil também não é diferente. Tem muita coisa que é culpa nossa. Mas agora, em se tratando de apoio internacional, o Bolsonaro está certo. O Brasil vive um estado de recessão, não é? Tá tudo diferente, tá bem? Advogados, né, juristas, pessoas que dominam o júri, que tem um vasto conhecimento das leis, sabe muito bem que muita coisa que acontece, inclusive com o STF, se não fosse o Alexandre de Moraes, né, tem isso, se você pegar as decisões de Moraes e se você mudar ali, alterar o nome do juiz, a pessoa vai chamar o juiz de analfabeto, sabia? Eu acredito que nem o Alexandre de Moraes concorda se alguém tomasse as mesmas atitudes que ele, né, toma, e se lá no final estivesse mudado lá a assinatura, ao invés do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, para o juiz, doutor fulano de tal, da comarca tal,
né, de algum município ou de algum estado aí no Brasil. É estranho, meus queridos, o que nós estamos vivendo, infelizmente, e o Brasil precisa desse apoio internacional, ou seja, da situação do apoio de Donald Trump, do apoio da OEA, Organização dos Estados Americanos, apoio da União Europeia, precisamos também do apoio do Tribunal Penal Internacional, e que medidas que estão sendo tomadas, investigações, o caminhar e o desenrolar, como eu disse para você, cada dia é uma pedrinha nessa grande barreira, né, que nós precisamos construir, essa grande muralha para blindar a direita brasileira e blindar o presidente Bolsonaro. Tá certo? Continuamos ainda dentro desse assunto aí do julgamento, né, que tornou Jair Bolsonaro como alguém que a partir de agora é réu no STF. Bolsonaro usa voto de Fux e questiona a delação de Mauro Cid. Desnuda Moraes. Essa afirmação, tá bem? Ela é completamente fantástica, porque o Fux, ele chegou a destruir alguns planos de Alexandre de Moraes, tá bem? Agora réu por envolvimento em suposta trama golpista, em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro questionou novamente a delação do seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que serviu de base para a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. O ex-presidente usou nesta quinta-feira, dia 27/3, trechos do voto do ministro Luiz Fux, que declarou que vê as colaborações premiadas de Cid como muita reserva, Cid firmou 9 delações premiadas com a Polícia Federal no âmbito da investigação contra o ex-presidente e mais 7 aliados. Ao analisar as preliminares dos recursos das defesas dos denunciados pela PGR, que buscava anular a decisão de Cid, Fux disse ter ressalvas quanto ao acordo do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, mas afirmou: reservo analisar ilegalidade ou ineficácia dessa delação no momento específico. Fux votou para aceitar a denúncia contra Bolsonaro e os demais aliados para torná-los réus. Nesta quinta, Bolsonaro usou o X e usou o trecho do voto do Fux para sustentar que a delação de Cid, a Polícia Federal, é uma farsa e que Fux desnuda o ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo. Eu falei para vocês, a fala do Fux, ela veio de encontro a planos de Alexandre de Moraes, colocou os dois em rota de colisão. E o Bolsonaro tuitou: a farsa da delação de Cid, Polícia Federal de orgulho a vexame, Fux desnuda a Moraes, peço para divulgar, obrigado, foi o que disse o Jair Bolsonaro. E ele utilizou, né, um trecho do vídeo, a qual eu quero trazer aqui para você que está acompanhando o nosso canal aí, onde você estiver com a gente, nos acompanhando. Sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela moral, obrigado pela audiência, tá bem? Aqui na tela, para você que acompanha o nosso canal, vamos ver aqui de pertinho. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações
de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cid? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço Vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Muito bem, meus amores. Vamos lá. Naqueles áudios, tá bem? Naqueles áudios que saíram, que vazaram, né? Você se lembra muito bem as falas aqui do advogado, tá bem? Naqueles áudios, o Mauro Cid disse que estava sendo coagido. Vocês se lembram muito bem. Nós temos aqui o Fux, que é contra a delação premiada de Mauro Cid. Nós temos a revista Veja mantendo, né, trouxe a íntegra da reportagem e os áudios que o Mauro Cid disse que eles estavam com a narrativa já pronta e que queriam apenas que Mauro Cid confirmasse a versão da Polícia Federal. Que eles não estavam investigando nada, que estava tudo certo, que só queriam o aval ali, né, o confirmamento do Mauro Cid. Mas aí, meus queridos, eu estava hoje acompanhando, né, um grande jornal aí da direita brasileira e analisando, né, porque a gente acaba fazendo isso, né, você vê a análise de alguém, você analisa a análise da pessoa, né. Talvez o meu posicionamento seja um pouco diferente do seu, né, que às vezes você tá aqui para ver a minha análise. Eu até peço, seja como eu, analise a análise que está sendo feita. E analisando a análise dos queridos da Rádio Auriverde, e eu tenho que concordar. Se o Mauro Cid, ele tem a chance agora, tá bem, de entrar para a história. É alguém que é integrante das Forças Armadas, tenente coronel, ia ser promovido a coronel. É alguém que estudou muito, né? Os militares têm isso, né? Código de honra, conduta. Então, o Cid, ele pode entrar para a história como um grande covarde ou como alguém que vai salvar a democracia brasileira, retirar aí esse peso de cima de Jair Bolsonaro e de muita gente. Somente nessa primeira levada, 8, né, incluindo o Bolsonaro, no total de 7 mais o Bolsonaro, 8, foram tornados réus pela primeira turma no STF. Se o Mauro Cid é homem, como H maiúsculo, homem valoroso, homem forte, que aprendeu boas condutas do Exército Brasileiro, Mauro Cid tinha que expor e não omitir. Saiu aquele vídeo onde notoriamente o próprio Bolsonaro disse isso, vários operadores do direito. Mauro Cid foi coagido. Logo, tão logo, a defesa, e suponho eu que a pedido de Mauro Cid, se manifestou dizendo que Mauro Cid não foi coagido. Mauro Cid tem nas mãos agora a oportunidade
de mostrar que é um grande guerreiro, alguém que aprendeu lá no Exército Brasileiro que não se deve entregar a cabeça de um aliado. E ainda mais com os argumentos que eu vou, lhe passar aqui no programa. Mauro Cid pode usar a situação de que foi coagido e que pede a anulação da delação, uma vez que todo o processo vai correr em cima da delação de Mauro Cid. É claro, ele tem que apresentar provas, a Polícia Federal vai ter que apresentar provas. E Alexandre de Moraes não poderá nem prender Mauro Cid, porque vai ficar claro que realmente é uma perseguição, vai ficar claro que realmente ele foi coagido, e por ele denunciar a coação, agora Alexandre de Moraes quer prendê-lo, e automaticamente ele anulando a sua delação premiada, ele auto-anulando a sua delação premiada, ele vai salvar Bolsonaro e mais 30 e poucas pessoas e muitas outras pessoas. Mauro Cid tem a oportunidade agora de se tornar o herói ou o grande vilão. Se Mauro Cid está pensando apenas no seu bumbum, pensando apenas no seu traseiro, em livrar o seu traseiro de um pé, de um chute, e colocando na berlinda, entregando ao inimigo outros 33, dá aproximadamente isso, né? 32, tirando ele, e ele vai entrar para a história como um grande traidor. E o Bolsonaro questiona essa delação do Cid. O próprio Fux disse: caramba, meu, nós estamos diante de uma situação aí que o delator mudou de versão 9 vezes. São 9 vezes. Tem a situação que o delator foi entrevistado, inquirido pelo próprio Alexandre de Moraes, o que é errado. O juiz não pode fazer perguntas para um delator. É a Polícia Federal que faria as perguntas. O delator, o juiz não pode fazer as perguntas. O juiz quer condenar alguém. Aí ele vai lá fazer as perguntas? Ele vai perguntar só o que ele quer ouvir. O juiz tem que analisar. Mas enfim, é como eu sempre falo aqui no programa, às vezes a gente fica até constrangido em citar alguns artigos da Constituição, porque a Constituição não está sendo respeitada, a Constituição ela não está sendo guardiada pelos guardiões da Constituição. Estão interpretando, guardando a Constituição a seu prazer, a seu bel prazer. Vamos para frente porque atrás vem gente. O discurso de Fux sugere revisão da delação de Cid e de penas do 8 de janeiro. O ministro disse que 9 delações do militar apresentam nenhuma delação, que julgam os atos de 23 sob violenta emoção. Moraes diverge. O Alexandre de Moraes diz que não, mas o Fux foi no gargalo, foi botou o dedo lá na ferida em se tratando aí em relação a Alexandre de Moraes. Para você que está acompanhando o nosso programa, a gente vai continuar aqui com o nosso show de notícias, o nosso boletim informativo. Aqui tem um Pix para você ajudar o canal, tá bem? Poucas pessoas ajudam nesse horário, tá? De repente você está acompanhando aí e eu queria ajudar o canal e tal. Nós precisamos da sua ajuda e nesse horário poucas pessoas ajudam. Na live das 23 horas, as pessoas ajudam mais, Muitas das vezes salva até a nossa pele aqui com os nossos desafios diários aqui no canal. Então, se por um acaso, porventura, você quer me ajudar, você quer ajudar o canal, esse aqui é o Pix, tá bem? Vou colocar rapidinho, não saia da live não,
que ainda vou trazer mais falas aqui do Bolsonaro, tem vídeo do Bolsonaro também. Colabore com o trabalho aqui do seu amigo Fábio Rodrigues, esse jornalismo independente, um jornalismo que trata de assuntos pertinentes aí a tudo que está acontecendo no nosso Brasil de forma independente. 11952753898. Tira um print, tá bom? Fábio, depois do vídeo eu vou colaborar, não vou colaborar agora. Ok, sem problema. Tira um print aí e depois você fortaleça, o nosso canal aqui, tá bem? Vai ficar aqui embaixo a todo momento. É um celular, você ajuda e colabora com o nosso canal. Só imbecil acredita em plano de assassinato, diz Bolsonaro a Lula. Pois é, meus queridos, olha só. Em postagem, o ex-presidente afirma que a acusação de golpe é patifaria armada e que o petista tem fetiche em falar dele. Eu vou fazer o seguinte, antes de trazer essa matéria, eu vou trazer aqui o vídeo, tá bem? Do descondenado. Eu não vou pagar o preço sozinho, não vou pagar essa conta sozinha. Vou dividir com você, assim nós parcelamos em suaves prestações e fica levinho para mim e para você, não é? Exatamente, eu não vou passar raiva sozinho não, tá bom? Vou colocar você para passar raiva comigo. Olha, primeiro seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. Muita delação? É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se nos autos do processo ele for inocente, que seja inocente. Vamos lá, meus amores, eu espero que a justiça faça justiça. Ai, ai, ai. Ai, o Bolsonaro não tem como provar. Né? O Bolsonaro tem que provar, não é a justiça. Primeiro, quem tem que provar que Bolsonaro é um golpista? A justiça. Não é? A justiça. Tá errado isso aí, Lula. Quem prova é quem acusa, não é? Exatamente. Ele não tem que provar que ele é inocente, é a justiça que tem que provar que ele é culpado. Vamos lá. Ele quer justiça, então volte para a cadeia. Exatamente, volte para a cadeia para se cumprir a justiça. Porque até onde eu sei, é uma questão de CEP, é uma questão de endereço. Não deveria ser julgado em Curitiba, as provas continuam as mesmas, é gente que fez delação, ele falou de delação, é gente que devolveu dinheiro, tudo isso ia recomeçar o processo de Lula. Você que me acompanha sabe muito bem, não existe Lula inocente ou Lula inocentado. Mesmo que fosse uma injustiça inocentar Lula, não foi o que aconteceu. Lula não foi inocentado. Lula teve o seu processo anulado por uma questão de CEP, porque não era para o processo ocorrer lá com o Sérgio Moro, era para se iniciar em Brasília ou em São Paulo. Aí, quando cancelaram para recomeçar, o Lula já estava numa idade, né, que prescreve o crime, não é isso? Então pronto, condenação anulada e bola para frente, não é? Então volta para a cadeia, filho, para cumprir a justiça.
que é injusto você estar fora das grades, tá bem? E o Lula aqui, ó, só sendo imbecil para acreditar em planos de assassinato, diz Bolsonaro. Lá nos autos da Polícia Federal não citam diretamente os nomes de Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes. Supõe nas autoridades que sejam eles, tá bem? O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL disse nesta quinta-feira, dia 27, que só um imbecil ou um canalha acredita que tenha havido um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2022. Em postagem nas redes sociais, criticou as cortinas de fumaça do atual governo e diz que o petista precisa mostrar resultados de sua gestão que não sejam aumento de impostos. Na verdade, Bolsonaro, eu vou discordar um pouquinho do senhor, também. Eu acho que o senhor deveria focar em não ficar respondendo Lula, não é? Eu concordo com o senhor, só um idiota, um imbecil para acreditar numa conversa fiada dessa, todo aquele teatro ali do que foi o julgamento da denúncia, tá bem? Da PGR, tá? É isso, tá bem? E meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você, tá bem? Para você que se liga aqui na nossa programação, nós vamos dando sequência aqui, ainda dentro desse assunto, não é? Olha aí, querem me impedir de chegar livre às eleições, afirma Bolsonaro. O ex-presidente criticou a celeridade do processo contra ele e outras 7 pessoas pela suposta tentativa de golpe de Estado. O que acontece? O que eu quero te falar agora que é muito importante, tá bem? Agora sim, um negócio muito importante que eu preciso destacar. Pesquisa indica vitória de Bolsonaro sobre Lula em eventual segundo turno de 2026. O ex-presidente afirma que o STF tenta impedi-lo de disputar as eleições do ano que vem e que o país enfrenta uma crise democrática. Tema do vídeo, está solicitando ajuda internacional, tá bom? Eduardo Bolsonaro está lá no exterior trabalhando também. Então o que acontece? Isso daqui é a grande verdade. Querem tirar Bolsonaro do pleito. Querem tirar Bolsonaro do caminho. E Bolsonaro já está batendo o Lula. E olha que nem começou o processo eleitoral, nem começou as eleições. Nem começou. E Bolsonaro já está ganhando do Lula. Um eventual segundo turno entre os dois, Bolsonaro vence. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Mas aí pro final do vídeo, nós estaremos abordando esse assunto. Para você que se liga na programação do Aborda Notícias, estou muito feliz que você está aqui e escolheu o nosso canal, o meu canal, para ficar assim juntinhos, curtindo aqui. Pix para ajudar o canal, fortaleça. Como eu disse, esse horário, poucos Pix e tem dia que nenhum. Mas eu preciso da sua ajuda para a gente levantar esse horário, pagar esse horário, tá bom? 11-952-753898. Ajuda o canal do Gordinho, fortaleça aqui o nosso programa, afinal de contas, precisamos muito de você. Nessa tela aqui mesmo, vamos ouvir o Bolsonaro. Ele falou um pouco sobre a injustiça que fizeram com a Zambelli e as injustiças que são feitas contra ele. Presidente, hoje o senhor está inelegível. Se não o senhor em 2026, quem? Você vai ser a primeira a tirar de mim. Você acha que vai ser? Você acha que você é muito inteligente, eu acho, tá? Estou inelegível, pera aí, mas uma de cada vez. Okay. Estou inelegível por quê? Qual foi meu crime? Qual foram meus crimes? Eu posso atacar a Bíblia agora? Eu vou ser punido se eu falar que a Bíblia é isso ou aquilo? O que acontece? Pera lá, vai por parte. Inelegível porque reuniu-se com embaixadores, falta o complemento. E mostrei o inquérito 1361. Inquérito que apurou fraude quando eu ganhei. Quando eu perco, não tem inquérito, tem multa. Mas o uso da comunicação... Peraí, rapaz, se você for ver... Não. Se você for ver a comunicação pública, tem um limite. Eu convidei toda a imprensa. E tem um limite. Não se gastou mais aquele limite previsto. Se não me engano, R$90 mil. Não gastou mais do que isso. Olha só. A TV Câmara, TV oficial aí vai em qualquer lugar, pô. Eu vou falar se faz isso, faz aquilo. Quando eu reuni com embaixadores, eu convidei o ministro Fachin, que estava no TSE.
porque eu tinha acabado de realizar uma reunião com embaixadores também. Pô, se eu me reúno com embaixadores, sou punido, e a competência privativa do presidente falar com embaixadores, e o Fachin fez o quê? Ele não era candidato, né, presidente? Agora, Espera, não, vou responder, calma lá. Ele falou que não era candidato. Mas ele ajudou a interferir nas eleições. De manhã eu falei aqui das várias interferências do TSE, várias. E, inclusive, eu não sei se você estava lá, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, resolução, lei até um ano antes das eleições, para ter eficácia. Resolução, 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno, teve uma resolução do TSE. Deve se lembrar quando a Carmen Lúcia falou, olha, não pode ter censura, mas é um caso excepcional. E assinaram um decreto de eficácia imediata. Continuaram perseguindo só a direita. Me aponte alguém da esquerda perseguido pelo TSE, ou multado, ou página desmonetizada, seja lá o que for, não tem. Presidente, o senhor não respondeu. O senhor, se não... Então, o senhor hoje é inelegível. Se continuar assim, ao que tudo indica, assim, em 2026, quem, então, no lugar do senhor, a presidência da República? E o senhor vai apoiar? Não é o Jair, quer dizer isso? Não vai ser o Jair, quem vai ser? Vai ser o Messias. E como reverter essa energia? Você quer terceiro nome? Seria o Bolsonaro. Eu, Jair, o Messias ou o Bolsonaro. Tem Tarcísio não, rapaz. Se você me provar que eu fui tornado inelegível, não. Se você me comprovar que eu fui justamente condenado à inelegibilidade, eu respondo para você. Mas espera aí. Eu não posso admitir injustiça, como estão fazendo com a Débora. Já está presa há dois anos, preventiva, a Débora, por causa do batom dela. E já teve 2 votos, o do Alexandre Moraes e do Flávio Dino, condenando-a a 14 anos de cadeia. Agora, o ministro Fux falou que quer diminuir que é uma dosimetria lá embaixo. Eu espero que seja apenas aquela que não se aplica ainda, né? O dano a patrimônio, que não houve dano a patrimônio. Passaram um batom, não teve dano, não quebrou nada. Deve ser isso aí. Presidente, que orientação que o senhor deu para as lideranças do Congresso de posicionamento? Muito bem, só lembrando, né, que eu falei que ele ia falar da Zambelli, ele tinha falado da Zambelli minutos antes, tá bom? Nesse corte em especial não entrou a fala aí a respeito da Carla Zambelli, tá bem? É isso, meus queridos, o Bolsonaro tá certo, tem que ir pra cima mesmo, não é? As injustiças contra Bolsonaro, contra a direita brasileira, foi lá atrás, todo o processo eleitoral, tá? E bem, enquanto Bolsonaro estava no poder também, você sabe que Bolsonaro não aceitou fazer parte do jogo. Bolsonaro não aceitou negociar. Ele não fez parte do esquema. Sabe, o esquema pela governabilidade, né? O Congresso faz a sua parte, a presidência faz a sua, o Supremo, né? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não, Bolsonaro até concorda, né? Cada um tem que fazer o seu papel, que haja harmonia, mas não fazer parte do sistema. Isso não é com o Bolsonaro, não é do feitio dele, tá bem? E ele fala, né, a respeito aí de todo esse processo, tudo que aconteceu com ele durante o período eleitoral e das vantagens que Lula obteve sobre ele. 13.001, durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar imagens do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens do enterro da Rainha Elizabeth. De parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça. Que eu me reuni com embaixadores aqui. Ele foi no Morro do Alemão, se reuniu com líderes comunitários que só são eleitos com apoio do tráfico. Eu não pude mostrar nada.
Na reta final, 1,5 milhão de inserções da rádio foram negados. Nordeste especial, a grande parte lá não apareceu. E como fomos reclamar, ainda fomos advertidos. Culparam a nós. Muito bem, meus amores de todo o Brasil, você ligado, conectado aqui com a gente, Bolsonaro é demais, né? Tá puto o homem, né? Mas com certeza, com todo o direito, né? Com todo o direito, parece que a metralhadora, né, da Justiça, do Supremo, só tem um rumo, só tem um lado, não é? Parece que aquela balança, ela tá pesando pro lado direito. Ela tá massacrando o lado direito da história. Não é isso? Não está equivalente, não está justo. Para você ligado na programação do Aborda Notícias, e ele, Nicolas Ferreira, sobre a decisão do STF contra Jair Bolsonaro, vocês vão falar que esse julgamento é sério, disse o Nicolas. A gente precisa mostrar esse vídeo para você, tá? A gente precisa reagir a esse vídeo, tá bem? Foi o depoimento do Nicolas lá no Congresso Nacional e nós precisamos mostrar para você. Vou dar play no vídeo rapidinho, tá bem? Vamos reagir então ao vídeo aqui no nosso programa. Façam as contas comigo. O tribunal tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem. Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério, que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Nicolas, já chegou com tudo, hein? Já chegou botando pra quebrar, meus queridos, e com essa carinha ainda, né? Ai, vamos lá. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma... Toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso. E agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Fala uma coisa para você aqui que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Mas pode ficar calmo, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. É isso aí, meu querido Nicolas Ferreira, força, né? Como eu disse, essa carinha de deboche, não é? Jeitinho debochado,
mas que tem que ser. Debocham na nossa cara todo santo dia. Debocham do nosso modo de viver, né? Nós que buscamos pela paz, buscamos por uma pátria, não é? Família, liberdade, Deus acima de tudo. E é claro que nós seremos perseguidos. E é claro que seremos debochados. Afinal de contas, o legal é ser maconheiro. O legal é ser, né, aí alguém que não preza pela família. Isso é da hora. Isso é massa pra caramba. Não é? É ser alguém que é a favor de liberar drogas, liberar aborto, viver, né, de modo desregrado, sem nenhuma regra. Não é isso? Meu corpo, minhas regras. Isso é o que tá. Agora, quem preza, quem é conservador, quem gosta da tradição familiar, quem gosta da religião, né, de buscar a Deus acima de tudo, é claro que vai ser perseguido. A banda está indo para um lugar e os conservadores se mantêm firmes, né, acreditando nos seus ideais. E nós já tivemos a prova. Quanto tempo faz que nós não temos um governo de direita? Tivemos governos anti-Lula. Um governo anti-Lula não é de direita. E ajudou, né? O governo lá do Temer deixou as coisas meio encaminhadas para Bolsonaro. Não é? O Temer cruzou e o Bolsonaro chutou pro gol. E foi top o governo do Bolsonaro. Isso daqui não é paixonite aguda, não. É só você buscar aí nos anais da história, né? Busque. Veja você mesmo. Como eu disse, se você chegou até aqui, comenta Bolsonaro 22. Tá bem? Se você chegou até aqui, comenta Bolsonaro 22. E se você chegou até aqui e comentou Bolsonaro 22, você vai se lembrar que eu falei há um tempo atrás aí, uns 30 minutos atrás aí. Analise o analista. Não é? Seja você mesmo o protagonista. Busque conhecimento para me questionar, para questionar quem faz análise aí. Veja você. Seja você agora o analista. Analise a história. E seja sincero. O que a gente viu no governo Lula? Roubalheira, sacanagem, tudo que é ruim sendo implementado nesse país. Lula, Dilma. O que a gente viu no governo Bolsonaro? O que a gente viu? O que nós vimos? Exatamente. Para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver, seguimos juntos por aqui, abraçando, recebendo você de todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Depois da decisão do STF, governadores saem em defesa de Bolsonaro. Tarcísio, governador do estado de São Paulo, o Castro, né, que é do Rio de Janeiro, Jorginho Melo de Santa Catarina. Eles criticaram o STF e defenderam o ex-mandatário depois de denúncia por suposta tentativa de golpe, né? No teatro que aconteceu, gente, não tá pra brincadeira. Aqui, ó. Quem se levantou a favor também? Malafaia cobra a bancada evangélica, tem que se posicionar sobre a anistia. E por falar em anistia, gente, nós já vamos dar ênfase aqui na reportagem da Revista Oeste. Dia 6, próximo agora, nós estaremos lá na Paulista, tá bem? E você é meu convidado mais do que especial para acompanhar aqui na programação do Abordo Notícias. Eu acredito que eu vou fazer a cobertura do fiasco que vai ser a manifestação contra, né, a direita. Eu vou lá mostrar para você tudo o que acontece, tá bem? Estarei lá na Paulista do meu jeitinho, né? Ali comendo pelas beiradas, mas mostrando, né? Eu não vou lá caçar confusão também, porque eu tenho certeza que eu e mais uns ali só serão de direita que estarão lá. Não vou me infiltrar, não vou com sacanagem, não vou não. Vou lá fazer a cobertura e mostrar o que vai acontecer
na manifestação da esquerda. Estarei na manifestação da direita também, com o maior orgulho do mundo, né? E o que eu não faço por vocês, eu estarei lá mostrando a manifestação da esquerda lá para vocês verem que fiasco que vai ser. O pastor Silas Malafaia comentou a expectativa sobre a atuação da Frente Parlamentar Evangélica na gestão recém-impossada sob a liderança do deputado Gilberto Nascimento do PSD de São Paulo. Ele citou a anistia aos presos do 8 de janeiro como fundamental entre as pautas do colegiado. Nos bastidores da Câmara dos Deputados, interlocutores afirmam que Malafaia participou ativamente das articulações ou da articulação da presidência da Frente Evangélica e conseguiu virar o jogo para desbancar o deputado Ottoni de Paula do MDB do Rio de Janeiro, candidato apoiado por parlamentares governistas. Esse é aquele que foi comer lá no prato da esquerda, né? Eu fiz uma entrevista com o Ottoni de Paula que eu nem coloquei no ar, não é isso? Passada a eleição, Malafaia diz que a bancada evangélica não é para ser uma trincheira da oposição ao governo e o que o colegiado deve se posicionar sobre o que é fundamental e justo para a sociedade. Olha que legal. A anistia aos presos 8 de janeiro, na avaliação do pastor, é indispensável entre as pautas a serem defendidas pelos parlamentares evangélicos. Tem um vídeo aqui do Malafaia que eu quero trazer também, um dos últimos que nós vamos reagir aqui no canal, não no canal, né, no programa de hoje, que é a fala do pastor Silas Malafaia, tá bem? A fake news do ditador Alexandre de Moraes é o título do vídeo, né, do pastor Silas, botando para quebrar, e nós estaremos destacando para você no Abordo Notícias. Valeu então, pastor Silas Malafaia, isso daí, dia 6 estaremos lá na Paulista botando para quebrar Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas, enfim, todo mundo lá. E você também e eu também. Meus queridos de todo o Brasil, você sabe que tudo que nós fazemos nesse canal tem um custo alto. Câmera não é barato, microfone não é barato, é dos melhores, tá bem? Tudo para levar para você o melhor sinal sonoro e também a melhor captura de imagem. Além de tudo, para fazer isso daqui dá um trabalho danado e a dedicação aqui ao canal é full time, é integral, tá bom? A gente tem que fazer de tudo para sobreviver desse canal, para poder manter o canal no ar. A gente depende de você. Aqui do lado tem todas as informações financeiras para você me ajudar. Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, QR Code. Você sabe, é só apontar a câmera do celular, vai abrir o Pix. Tem também o Pix e você pode me ajudar. Gente, se eu tivesse que falar para você assim, gordinho, qual o nível de sua necessidade hoje no canal? Gente, é alta, porque esse horário ele não se paga, tá bem? Nesse horário a galera não colabora, que é o período da tarde. À noite, a galera colabora, a galera mantém a live. Esse aqui, quase ninguém ajuda. E eu preciso, tá bem? Da sua ajuda para poder continuar animado a vir nesse horário também. Então me ajuda, fortaleça, 11952753898. Dá essa moral aqui no Pix para fortalecer o nosso canal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Deus abençoe você e a sua família. Valeu!